Agora sim, né? Ah, então tá bom. Deixa eu me apresentar. Como é que eu tiro isso daqui? Meu nome é André. Somos amigos, né, André? Sim, oi, Beth, tudo bem? Tudo. Que bom que você está aí. Vamos aqui. Mais uma aqui. Meu nome é Elizabeth Freitas, tá? Eu sou psicanalista, membro da Letra Freudiana há muitos e muitos anos, acho que deve ter uns... nem vou fazer as contas, uns 30 anos. E sou coordenadora do Seminário de Topologia há 10 anos, ou até mais, acho. E já dei, acho que 1 ano aqui, topologia na clínica da USO, Santa Úrsula, e é um tema que me instiga há muitos e muitos anos. Então, a minha clínica é diferenciada, eu vou trazer casos clínicos para vocês perceberem como a escuta topológica funciona e deixar bem claro, que a topologia não é uma série de conceitos, não é teoria, e sim é a própria prática. Então, muitas vezes a gente está trabalhando topologia sem saber, mas ela está lá porque a nossa mente é topológica. Então, se a gente passar para os artistas, eles trabalham com topologia de uma forma muito clara. Não sabe também definir o que eles estão fazendo, mas eles estão trabalhando, construindo. É uma construção. Então, muitas pessoas perguntam por que topologia na psicanálise. Muitos analistas sentem atração pela topologia e outros não querem saber disso. A resistência é muito grande. Eu sei porque vivenciei isso lá na letra. Agora, vocês veem, tem mais de 10 anos. A topologia está entrando e está entrando bem. Então, o que é topologia? É a prática do furo, a gente trabalha no furo do real e de sua borda. Então, vocês vão perceber que eu escolhi 2 sonhos do Freud para a gente mostrar exatamente qual é o lugar que o Freud trabalhou e como ele trabalhou essa questão. Ele não falava em real, ele não tinha noção, mas ele, no final da obra, ele fala uma frase, nem trouxe aqui, mas na próxima vez eu trago, sobre o aparelho psíquico espacial. E a topologia trabalha o espaço, que é diferente da geometria euclidiana, que trabalha o objeto no espaço. A topologia, o espaço é o objeto. Então, gente, aos pouquinhos eu vou dando para vocês essas noções, porque muda um pouco o modo de vocês trabalharem, escutarem, e com isso fica mais natural a escuta analítica, tá? Então, esses 2 sonhos analisados por Freud, um está lá na Interpretação dos Sonhos, volume 4, que é a Sonho da Injeção de Irma, e o outro é O Homem dos Lobos,
Não é à toa que eu escolhi esses dois, porque vocês vão ver que são dois sonhos de peso na obra do Freud. Então, eu trouxe esses dois sonhos pelos desenhos. Eu trabalho muito Freud pelos esquemas que ele faz. E quando eu começo a ler, a escrita do Freud é boa, claro, não estou falando isso, mas ela confunde um pouco, parece fácil, mas é muito difícil. Se vocês forem ler O Homem dos Lobos, dá um nó na cabeça. Ele vai, ele volta, ele levanta questões, ele põe em dúvida. Vocês sabem, a leitura do Freud nos pega. E com a leitura de Lacan, retornar a Freud, não vou dizer que seja fácil, mas facilita. Então, até pela minha noção de topologia, eu vou lendo Freud e vou concentrando a fala dele, como eu faço a escuta dos pacientes, fazendo esquemas e imaginando espacialmente, e com isso eu vou mostrar para vocês alguns fragmentos desses dois sonhos, para vocês perceberem como a gente faz essa escuta. Então, eu vou abrir aqui o PowerPoint, tá? Fica melhor para a gente. Pronto. Então, olha aqui. Meu e-mail, se alguém quiser anotar, tiver dúvidas, tem uma participação mais intensa, está aí para vocês copiarem. O Freud apresenta esquemas. Eu gosto muito dessa imagem, que parece uma banda de médios, Lacan e Freud, que a gente fica, né, transitando entre um e o outro o tempo todo. Não dá para falar de Freud sem falar de Lacan, e não dá para falar de Lacan sem falar de Freud, tá? Então, vocês têm essa imagem aí na mente, que ela é topológica. Aqui tem uma bibliografia básica, muito básica. Esse do Nasio é uma introdução à topologia, vale a pena, porque ele é bem didático. Esse Dreyfus, Jardin e Ritter são três autores que falam sobre as escritas do inconsciente, da letra à topologia, muito bom também. Tem o Vaperrot, que era um matemático, que seguiu Lacan e recebeu todos os manuscritos não, os desenhos do Lacan, e ele escreveu vários livros. Um deles é esse, Clínica dos Processos do Nó. Esse daqui é base também, Granon-Lafon. É ela, eu sempre chamo de ele. A Topologia Ordinária, de Lacan, e é um texto que tem em português. Tem Chapuis, Guia Topológico para o Aturdido, porque no Aturdido o Lacan começa a falar da topologia sem colocar desenhos, como se fosse a clínica. É um texto muito difícil, mas a gente tem que ter coragem e colocar como leitura. Tem esse da Armand, que é outro matemático, ensaio sobre topologia lacaniana, e tem esse que eu sigo muito, que é o Bouchereau, O risque de la topologia e de la poesia, l'art la psicanálise, em francês, não tem português.
já fui além. Vou deixar aqui na bibliografia falar alguma coisa aqui. Lacan, no seminário 9, ele começa a trabalhar intensamente a topologia, mesmo que já vinha falando desde o seminário 1 e nos escritos. Mas o seminário 9, ele fez um levantamento ali de topologia detalhado, com desenhos, com todos os objetos de superfície, e depois ele entra nos nó-borromianos, que é outra teoria, depois dos objetos de superfície, e tem o RSI, aí vai adiante o Saint-Thomas, né? O Lancy, onde ele já está dominando mesmo a topologia nos seus seminários. Então, voltando a Freud, vocês veem que a gente fica, né? Freud e Lacan. Voltando a Freud, o Freud começa apresentando esquemas, que em hebraico é shema, escuta, a tradução é escuta, para mostrar a origem, o modo de operar o aparelho psíquico, com esforço lógico para formalizar o aparelho, a partir do encontro traumático do sujeito falante com o campo da linguagem. Começa com as afasias, né? Que ele monta aquele aparelho de linguagem. Eu não vou entrar por aí, porque eu já dei, acho que no início, eu trouxe exatamente esses esquemas do Freud, mostrando os pontos que a topologia assinala, tá? Mas hoje eu vou trazer são os sonhos. Então, Freud, ao apresentar o aparelho psíquico como um sistema de inscrições, introduz na psicanálise a ordem da escrita. Lacan, na terceira, em 74, que é um texto também de peso sobre o nó-borromiano, nos diz que, a partir do momento em que se agarra o que há, isto é, de mais vivo ou de mais morto na linguagem, a saber... Eu acho que tem gente querendo entrar aqui, depois eu vejo. Professora? Oi. Desculpe, professora, boa noite. Desculpe, é que não estão mudando os slides. Não, ele está parado mesmo. Ah, está parado mesmo? Não mudei, Desculpe, porque a senhora está lendo, eu pensei que a senhora estivesse mudando. Desculpe, não, tá? Não. Ok, obrigada. Não, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Alguém falou aqui. Não, eu parei para poder fazer um apanhado, depois eu retorno, tá? Eu botei na bibliografia para vocês trabalharem bem essa bibliografia. Estou brincando. O que tem de mais vivo, de mais morto na linguagem, a saber, a letra, é unicamente a partir daí que temos acesso ao real. Então, vocês estão percebendo que a topologia vai tocar as questões do real. É quase que uma clínica do real. Muda muito essa escuta de significantes. Então, a gente entra no impossível, no indeterminado, no sem representação, tudo isso que são as questões do real. Então, os dois sonhos que a gente vai trabalhar, eu vou tentar, ainda não tenho isso muito bem amarrado, fazer um correlato entre o trabalho do aparelho psíquico freudiano, que são aqueles textos, né, iniciais, a retomada de Lacan, que Lacan vai retomar muitos pontos que Freud trabalha, e o que se efetiva numa análise, que a nossa intenção aqui é trabalhar a clínica psicanalítica. Então, começando com o sonho da injeção de irmão, agora o slide não quer mudar. Vou voltar. Pronto.
A gente vai... Esse sonho da injeção de IRMA tem uma fórmula da trimetilamina, e a gente vai fazer uma certa correlação com o Talmud. Depois eu mostro para vocês, que representa uma escrita que ultrapassa o próprio texto, tal qual a escrita do sonho, que requer dos analistas, em sua leitura, uma criação constante ou a arte de interpretar, pois algo sempre resta num lugar nas sombras. Isso é para o povo judeu. Então, vocês vão ver que essa fórmula da trimetilamina vai remeter a uma escrita judaica. Então, esse exemplo do próprio Freud é uma análise do sonho dele mesmo, tá? E tem muitas singularidades que a gente vai fazer aqui uma pequena demonstração. Não esquecendo que Freud, na interpretação dos sonhos, tem um capítulo sobre a Dastelum, que é visibilidade ou figuração, como indicação escópica do desejo, no momento em que o trabalho do sonho é reduzido ao seu osso, ou melhor, ao seu umbigo irredutível. Então, esse sonho vai remeter Freud diretamente a esse umbigo. Na maioria dos sonhos, é possível reconhecer um ponto central, que é assinalado por uma peculiar intensidade sensorial. Este ponto é, em regra, a figuração das telas, direta da realização de desejo. Freud acrescenta: comecei a imaginar por que a fórmula da trimetilamina teria sido tão destacada no sonho. Numerosos assuntos importantes convergiam para aquela única palavra. Quando ele vai ver a garganta da Irma, no sonho, né? Aquele buraco, né? Que ele examina na janela, essa questão dele examinar na janela é como se chegasse no limite de um lado e do outro. Então, é ali que é trabalhado esse sonho, que tanto incomodou ao Freud. E ele ali também vai dizer que todo sonho é a realização do desejo. E o desejo, isso aqui é um toro, tá? Depois vocês vão... Muitos de vocês já devem conhecer. É um objeto de superfície. E aqui é o centro, né? Onde fica a questão do desejo, e que tanto é dentro como fora. Comecei a imaginar, a partir de um desdobramento rigoroso, a fórmula impressa em negrito, destacada no texto, e como qualquer fórmula simbólica que não significa nada, remete, além dela própria, à palavra trimetilamina, ou às letras de uma fórmula. Nesse ponto desconhecido, seu umbigo, ou umbigo da linguagem, é definido por Freud como lugar do desejo, que, como vimos na imagem do toro, é um ponto exterior e, ao mesmo tempo, o ponto central. Então, está aqui o lugar do desejo. Umbigo do sonho, ou melhor, o lugar de onde se arranca uma meada de pensamentos oníricos que não se deixam desenrolar. Esta imagem de um ponto enodado ou espesso é o lugar que aponta para o desejo do sonho, como o fundo de seu micélio. Isso é trabalhado muito por Lacan, tá? Algumas frases aqui são do Lacan. Pelo qual o sonho, em torno de um ponto central ou lugar insondável, se conecta com o desconhecido. Diz Lacan que esse lugar é o centro incógnito, cuja imagem é o do próprio umbigo anatômico,
que representa a ânsia e que aponta para o fenômeno do inconsciente explorado por Freud. A descoberta do inconsciente nesse trabalho do sonho, por não ser um apelo do eu de Freud, aponta para algo que o ultrapassa, representado pela química da sexualidade, o nome nominável na língua hebraica e a imagem do menorá. Depois a gente vai ver essa imagem. Não podemos deixar de esclarecer que os destinatários desse enigma somos nós, leitores, que lemos na derradeira palavra um apelo no seu valor de palavra, sua imagem. Para Lacan, essa fórmula, aqui está a fórmula da trimetilamina, tá? É símbolo a deslocar-se em estado puro, no qual não se pode tocar sem se ficar imediatamente preso em seu jogo. Para Freud, aí vem aquela do Talmud, o sonho é como se fosse uma escritura sagrada, que, segundo Lacan, se assemelha à leitura talmúdica. Talmud, etimologicamente, significa estudo, é considerado pelos judeus como o livro guardião da transmissão. Para o povo judeu, o Talmud representa uma escrita que ultrapassa o próprio texto, tal qual a escrita do sonho, que requer dos analistas, em sua leitura, uma criação constante ou a arte de interpretar, pois algo sempre resta num lugar nas sombras. Lacan metaforiza o que caracteriza essa estrutura inicial como sendo... Aí tem vários significantes para vocês escutarem, porque a gente lê no Lacan o tempo todo. Como sendo o lugar do furo, o buraco, a fenda, a ânsia, a ruptura, o traço da abertura, que faz surgir a ausência, ou melhor dizendo, algo não realizado, tropeço, desfalecimento, vacilação, surpresa. Logo, conclui que todos esses significantes apontam para o sujeito enquanto indeterminado ou alienado na sua história. Então, essa fórmula aqui parece uma árvore e tem a palavra shin em hebraico, e aqui um N, começa com N, nitrogênio, metilamina, eu tenho aqui. Beth, dá licença. Oi. É porque os slides não estão seguindo, está parado lá no título. Aí a gente não está podendo acompanhar. Ah, é? Ah, peraí. Mas acho que agora você estava até Deixa eu lendo um voltar, outro texto, né? Que não era o slide. Peraí, vou voltar então. É. Que bom que você avisou. E agora? Estão vendo o slide? Não, Não? estou vendo você. Peraí. Que bom. Deixa eu botar aqui. E agora? Está entrando. Estão vendo? Hã? Entrou na mesma tela, por enquanto. Vocês viram essa do Toro? Agora sim. Sim. É antes não, agora sim. Ah, então tá. Bibliografia, vocês viram? Não. A bibliografia? A gente só viu o primeiro slide, agora que está vendo. Ai, gente, que pecado. Então, olha aqui. Aqui tem a bibliografia que eu li, vocês não vou ler outra vez. Aqui tem a fórmula. Aqui tem aquela menorá, que é uma placa
de metal que fica na porta dos judeus e essa é do século XIV, é do Freud, da coleção dele. Então, essa fórmula da trimetilamina, eu vou deixar assim, que é melhor do que aquela enorme, né? Estão vendo aí a fórmula? Sim. Sim. Tá. É considerado um dos primeiros acidentes na origem da psicanálise. O seu umbigo, ou melhor, a marca registrada do inconsciente. Freud apreende também um ponto de fracasso, de furo, onde o saber encalha. Se vocês lerem toda a descrição desse sonho, ele pega frase por frase e faz associação livre, que é o sonho dele, para colocar mais evidente por que ele teve esse sonho. Então, para Lacan, trata-se de um ponto de falha na escritura que se apresenta como uma impossibilidade de escrever a relação sexual. Aparece nessa associação do Freud, mulheres, desejo. É bem interessante ele ter escrito, deixar por escrito, tem a mulher dele. Então, a gente vê que o Freud realmente pesquisava e para ele era muito importante repassar tudo isso para nós, leitores. Então, o inconsciente opera o ciframento, trabalho de construção, para circunscrever o furo do não sabido, o furo próprio à estrutura. Estudo é topologia, tá? Vocês sabem que a topologia é a arte de circunscrever essa borda, de trabalhar a questão do furo, do real. Nessa metáfora fundadora, escrita com letra gótica, em língua alemã, segundo a interpretação de Haddad, aparece a imagem de uma árvore, começando na letra N, aqui. Name, na língua alemã. Esse nome do Pai que as pessoas invocam em seus momentos de aflição está coroado por 3 radicais metil, compondo a letra hebraica Shin. A letra hebraica Shin. Essa é a letra hebraica Shin. Ou melhor, a inicial da palavra Shem, tradução de nome. Logo, em alemão e hebraico, as letras N e Shin correspondem uma à outra, numa perfeita transposição do mesmo significante, aquele do nome inominável. Em cada radical metil, em cada um dos ramos dessa letra Shin, divide-se, multiplica-se e redobra a letra inicial. É a questão da repetição, vocês estão vendo aí. Que invertida é a imagem do menorá, aqui. Que é essa peça da coleção do Freud. Então, vocês estão vendo, se eu puser um N aqui, tem todos aqueles radicais. E o que está escrito, a inscrição nesse menorá pois o preceito é uma lâmpada e a instrução é uma luz. É uma peça linda essa, meio escura. Então, a trimetilamina, por sua forma, tanto quanto pelos significados vinculados por seu nome, aparece como o selo da verdade, que religa a descoberta freudiana à ordem simbólica e seu ancoradouro
de certeza do real. Freud está seguro, a mim, 3 vezes da verdade emet de sua descoberta. Então, o som da palavra met, de metil em hebraico, designa a morte, mas também o de emet, que é verdade. No texto sobre Moisés e o monoteísmo, aparece repetidamente a deusa egípcia Maat, deusa da verdade e da justiça. Logo, ao som do significante que se repete na obra de Freud, metil, met, maat, emet. Em hebraico, amim significa amém, emuná, que significa fé, mas mim também significa sexo feminino e masculino. Eis aí a relação do sexo, a morte, o pai, que indica o lugar que instaura algo de um dizer de Freud que não pode ser dito, ou melhor, lugar de ruptura de algum ponto do qual ele parte. Nesse ponto enodado ou espesso, outra pontuação considera a fórmula química escrita por extenso, no qual o símbolo N de nitrogênio é um heteroátomo e fica fora dos colchetes. Essa letra N representa ortograficamente a primeira consoante da palavra nariz, nase, que para Marroni há um contínuo que vai da simples sensação olfativa à ortografia e à tipografia, que deve ser contextualizada socialmente com o nariz, com uma característica folcloricamente sustentada da fisionomia dos judeus. Cabe ressaltar o que vigora nessas articulações é que a forma incoerente desaparece, a palavra fica para significar o impossível, o que determina a própria constituição da psicanálise como doutrina. Outra consequência é que, na suposição, isso tudo que eu estou trazendo para vocês, saiu da garganta da Irma, que é um buraco, né? Que é um furo, numa janela, que determina a própria constituição da psicanálise. Outra consequência é que, na suposição de que é preciso inventar um saber para suplantar este ponto de impossível. Para Lacan, com a invenção do saber, não se sai da fantasia do impensável, mas toca-se o real. Vocês veem o que o Freud, quando ele se depara com esse furo, ele vê uma fórmula, vem para ele uma fórmula, que é essa que a gente está aqui descrevendo e trabalhando, onde essa fórmula representa sexo, morte, pai, como se retirasse dali todas as questões que a gente trabalha na psicanálise. Então, nesse ponto enodado, a emergência da letra, enquanto o resto cai além de qualquer sentido, e desvela que não há saber nem gozo no campo do outro. Podemos pensar que, na vertente da clínica, esta pontuação modifica a economia do gozo do sujeito e, no caso dessa escrita, há uma invenção de saber, que não se detém na significação, mas aponta na direção do não-senso, onde prolifera incontáveis deciframentos. Tem muitos livros, muitos comentadores que trabalham esse sonho, e eu trouxe alguns aqui, mas é um sonho instigante. Então, convoco vocês a lerem com toda atenção esse sonho da injeção de Irma, porque é um sonho que... Espera aí. Que o Strati fala que é o primeiro sonho... Não está aqui, espera aí.
próprio Freud fez uma placa nesta casa, aos 24 de julho de 1895, o segredo dos sonhos foi revelado ao Dr. Freud. Então, é o sonho dos sonhos, o sonho decifrado de modo inaugural. Quem começa a trabalhar psicanálise, esse sonho faz parte, tá? Que ele se defronta na imagem aterradora da garganta, passa pela visão informe da carne, o horror da castração, a morte, esse algo diante do qual as palavras estancam e todas as categorias fracassam. Isso quem fala é Lacan, Seminário 2. Na escrita de Freud, comparece a verdade do inconsciente, enquanto inscrição, cuja fórmula da decomposição do esperma, trimetilamina, com seu odor amoniacal, tomada ao pé da letra, é para Lacan constituída com sinais sagrados, a Z da trimetilamina. A Z da trimetilamina. Ao entrar em jogo letras que, independente de seu sentido, resistindo ao imaginário, em si não querem dizer nada. Eis o surgimento da dimensão do simbólico em relação ao imaginário, ponto designado pelos sinais sagrados, a Z da fórmula da trimetilamina. Essa questão do odor, o cheiro, isso tem em Dora, em cheiro do charuto do Freud, é muito trabalhado em Freud, a fumaça, né? Esse lugar onde você não pega, né? Que fica no espaço, o cheiro vem do espaço. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Já são quase 8, vou passar. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse sonho, antes de eu entrar no Homem dos Lobos? Seria bom, né? Senão, depois... Eu tenho, Beth, uma pergunta. Vamos lá. Em relação às letras e aos significantes, eu acho que eu acompanhei um pouquinho o que você quis dizer. Mas eu queria te ouvir, se fosse possível, falar um pouco da relação que o Freud tinha com o hebraico, porque você citou uma série de palavras em hebraico, que eu estou entendendo que são da interpretação, não me lembro se isso está no sonho do Freud em si. E Não, aí, está no sonho. Tá no sonho. As palavras estão no sonho, essas palavras, verdade... Trimetil, vem de trimetilamina. Bom, aí eu me lembro que a interpretação do Freud desse sonho é a fórmula trimetilamina, isso que nós dissecamos aqui. Tá? Isso eu me lembro. Mas o que ele pega, cada frase tem os médicos, Otto, Leopoldo, e mulheres, né? Ele faz um apanhado onde a gente pode, concentrando nas questões das mulheres, do feminino, do sexo, né? Da questão do pai. Isso que esses comentadores, ao ler Freud, eles podem extrair tudo isso. Entendi, Agora, entendi. Essa fórmula, como ela está aqui, aí o Lacan faz isso. Ele que fala do AZ, não é nem Freud. Mas, se a gente coloca a fórmula, tem um outro autor, o Haddad, que vê uma árvore, vê a questão do nome, do Shin. Por isso que eu falei que muitos se debruçam sobre esse sonho e começam a extrair interpretações ou leituras, tá? Não está lá ao pé da letra em Freud, não. Entendi, eu acho que agora ficou mais claro, Beth, obrigada. Ficou, né? Tá. Eu sou meio... não é confusa, não, mas
Às vezes eu avanço um pouco sem falar nos detalhes, tá? Aí vocês podem me dar uns toques, porque como eu já sei disso, aí a gente passa um pouco ao largo, né? Já trabalhei muito isso daí. Boa pergunta sua, que aí me deu margem para explicar melhor. Então, Homem dos Lobos. Eu estou com um livro, não, estou lendo, enorme, enorme, que é Textos Reunidos e Apresentados por Muriel Gardner. O título é O Homem dos Lobos por seus psicanalistas, que ele não teve só o Freud, e por ele mesmo, porque ele era uma pessoa muito inteligente, ele participou da própria análise com Freud fala isso. E nesse livro tem vários analistas escrevendo sobre a análise, e tem a análise do Freud também, está lá, e depoimento deles. Então, esse livro segue os acontecimentos a partir da infância, porque o Freud atendeu trabalhando a infância dele, e da neurose infantil, passando pela adolescência e idade adulta. E no capítulo final trata do Homem dos Lobos mais velho. Então, quem começa a ler... Ai, meu Deus, espera aí. Não. Quem começa a ler O Homem dos Lobos, porque é metade de um livro, é O Homem dos Lobos, tá? Começa a ser pego, e que nem série coreana, que eu adoro. Você é pego e não consegue parar. Então, aqui nós não podemos fazer essa leitura pontual, porque em 1h30, ainda mais que eu trouxe 2 sonhos, né? É impossível. É muito detalhado, é um trabalho exaustivo. Desde a idade, aí o Freud vai e volta, e aí o Freud levanta a questão da cena primária do Homem dos Lobos. Então, ele reconstrói a cena primária reconstrução feita por Freud, que vai ocupar lugar da construção de uma fantasia fundamental. Isso é bom vocês já saberem, que quando forem ler, essa cena primária é a base da neurose do Homem dos Lobos. E é uma reconstrução. Por causa do sonho do Homem dos Lobos, fazendo uma parte, um corte, adoro fazer corte. Eu vou... Espera aí. Dá uma pausa aqui. Na topologia, a gente trabalha com uma propriedade da topologia de transformação contínua. Essa transformação contínua permite uma decisão. A operação consiste em modificar o traçado sem cortar, o que equivale ao sinal de igual da álgebra. Como operação, a transformação contínua se resume no tempo de passagem. Está lá no seminário Topologia e Tempo, dando um salto enorme, mas para vocês perceberem, quando eu começar a mostrar o trabalho do Lacan, não, do Freud, mas Lacan trabalha também, desse caso clínico, vocês vão vendo que as coisas, quando a gente lê, uma coisa se transforma na outra, que na outra, o Freud não corta, ele volta, ele vai... Não tem nenhum corte que você diga, não, agora é outra coisa. Não, parece a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui você tem um círculo, você forma
animalzinho, tem um toro, forma essa xícara, tem aqui essa forma daqui, parece um biscoito, outro biscoito, e tudo isso com a mesma quantidade de pegar a argila, começa a mexer a argila e volta para o círculo, tá? Isso aqui é transformação contínua. Eu introduzi isso daqui, mas faz sentido, depois vocês vão ver. Esse foi o sonho do Homem dos Lobos. Mas eu vou ler aqui alguma coisa antes. Ele era filho de um rico proprietário da Rússia, cresceu no grande domínio de seus pais, onde a imponente mansão tinha as proporções de um palácio. Então, vocês veem que não era pobre, não. A criança de 4 anos desenvolve uma fobia dos lobos, um medo exagerado e irracional de lobos, quando teve um sonho onde aparecem os lobos numa árvore, quando abre-se uma janela e aparece essa árvore com os lobos olhando fixo, parado. E esse sonho é a chave da sua neurose infantil e justifica o nome Homem dos Lobos. Quando eu estava fazendo minha dissertação de tese, eu trabalhei esse sonho, aí eu fiquei olhando, aí resolvi fazer como aquele brinquedo de criança de ligar os pontinhos. Eu peguei os olhos, os olhos, os olhos, os olhos e os olhos, e extraí dessa posição dos lobos a letra W. Faz todo sentido, pena que o Freud não está aí para eu mostrar para ele, mas foi um achado isso daí. Eu comecei a me encantar por esse caso, li, reli, pelo avesso, vários comentadores também, então ele é instigante. A análise com Freud começa em 1910, quando ele era ainda dependente de outras pessoas, era aquele rico que não fazia nada, tinha babá, tinha sei lá quem, então ele era incapaz de conduzir sua vida de forma autônoma. Com a guerra e a Revolução Russa, no fim do século XX, ele perde sua casa e seus bens e se torna um imigrante sem pátria na Áustria. Então, vocês veem como que muda todo o panorama da vida desse sujeito. Então, o sonho que ele traz dependia muito de traduções alemães do inglês, como também do dialeto e pronúncia do paciente, e provoca muitas vacilações, antecipações e referência regressivas de Freud. Vocês lendo o texto, tem horas que o próprio Freud fica confuso. Escuta, você não quis dizer isso? Não, é isso, né? Pela língua alemã e pela russa. No final do texto, ele mesmo revela essas contradições, o Freud, incoerências no próprio paciente, e compara sua vida mental com a religião do Antigo Egito. Diz ele que ela é inteligível, porque preserva os estádios anteriores do seu desenvolvimento, lado a lado, com os produtos acabados, mantendo os antigos deuses e seus atributos paralelamente aos mais modernos, e assim expande sobre uma superfície bidimensional aquilo que os outros exemplos de evolução nos mostram em 3 dimensões. Isso é só o Freud escreve isso no texto, essa comparação com a religião do Antigo Egito, porque com esse negócio dele fazer o levantamento da cena primária,
ela está sempre ali para ele fazer conexão. E confunde também o leitor, tá? Esses foram 2 sonhos desse paciente, se condensam da seguinte forma. O primeiro, Os Lobos da Árvore, é resumido por Freud com as seguintes palavras: um episódio real de um período muito prematuro, olhar, imobilidade, problemas sexuais, castração, o pai, algo terrível. O segundo sonho é um homem despedaçando as asas de uma Vespa. Vocês vão ver que é Vespa, só que o Homem dos Lobos fala Vespa. Tornar visível esse lugar do indecidível, de sua sexuação e da morte, é o que busco também nos textos de Freud, lendo fragmentos, notas de rodapé e analisando seus gráficos, seus esquemas, que proscritos da obra, do corpo da obra, em sua errância, nos colocam em presença de qualquer coisa muito diferente e bastante complicada. Nesse sonho, essa escrita do Freud, uma escrita intensa, tem muita nota de rodapé, mas muita, muita e muita. E remete a outros textos do próprio Freud, onde você pode trabalhar outra coisa. É riquíssimo, riquíssimo. Então, esse W, que eu extraí com o olhar dos lobinhos, é um dobramento do V romano, o número correspondente à hora decisiva da tarde que marca a cena primária. Isso tudo é construção do Freud. Colocado de lado, o V se torna um sinal algébrico, maior ou menor que, e também é o perfil gráfico da boca devoradora do lobo, quando aberta. Invertido, o W se torna M, a primeira letra de matrona, a mulher que transmitiu a gonorreia castradora a Sergei Pankeyev, o nome do Homem dos Lobos. Numa reflexão, podemos ponderar sobre a possibilidade desse W, pronunciado V em alemão, ser homônimo de V, que significa dor e desgosto, em dialeto austríaco. Então, vocês veem que o alemão, dialeto austríaco, que é o alemão, e o russo se confundem muito nesse texto. O V algarismo romano, que marca a hora do relógio, pois nessas horas sobrevinha para o Homem dos Lobos a depressão, hora da suposta observação do coito a tergo dos pais, que seria, então, a cena primária. Então, esse lobo também aparece várias vezes no texto do Freud, porque remete a contos infantis, história do avô. Tem vários momentos que eu assinalei no meu livro. Lobo, lobo, lobo. Então, fez parte muito do tema Homem dos Lobos. A letra V, como duplo V, é a letra também inicial do nome do professor de latim, que se chamava o Wolf. Wolf é lobo. Letra inicial de Vespe, que é vespa. Então, olha, isso aqui são fragmentos, porque é muito mais complexo. Então, tem aqui a letra da borboleta, aqui. Então, o signo V, do abrir e fechar das asas da borboleta, de listas amarelas, que desencadeia uma fobia. Traço associado às pernas abertas da mulher. Gruxa, que era o nome da babá,
em russo, quer dizer pera com listras amarelas, que é nome da ama, que estava ajoelhada de quatro, que ele associa à mãe na cena primária, numa imagem que aos 2 anos o excitou. Ele faz xixi. Alguém fecha o microfone. Então, quando ele, para Freud, aparece também, quando ele viu a cena primária, que o Freud deduziu que ele viu, ele também faz cocô. Então, aí volta a questão, quando Freud trabalha nesse texto, a neurose obsessiva, as fezes, dinheiro, criança, olha, tem de tudo um pouco. Quando ele viu essa imagem da bruxa, da ama, ela é uma ameaça de castração. Então, ali tem alguma coisa que começa ele a trazer angústia da castração. Aqui, a orelha do lobo, M de matrona, W, se virar ao contrário, a letra M de matrona, maternal, e as orelhas dos lobos, letra inicial de vespa. O inconsciente faz um saber fazer com a língua ao produzir uma escrita. Para Freud, é uma vespe mutilada, castrada em seu W inicial. Quando ele fala despedacei as asas de uma espa, o Freud ouve vespe, mas ele diz, não, espe, então sou eu mesmo, SP, Sergei Pankeyev. Vocês veem a escuta do Freud, a língua confundindo, a explicação do próprio Homem dos Lobos, que quer dizer uma coisa e o Freud escuta outra. Essa aqui. Aí tem toda essa sequência aqui de letras, né? V, vespa, M de matrona, vespe, espe, SP. Então, é bem rico, tudo detalhadamente, o Freud vai uma por uma. Aqui eu fiz um apanhado, e que, no final, sinceramente, você fica confuso, porque tem que remeter à cena primária, tem que remeter às histórias infantis de lobo, e cada uma tem um detalhe do lobo, tem lobo branco, tem lobo que sem rabo, que corta o rabo, tem a castração, tem essa cena primária, remete à questão da homossexualidade, à questão do pai, que ele passa a ter ciúme com a mãe, com a irmã, tem uma irmã que seduziu, eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo, a irmã mais velha que seduz o Homem dos Lobos, depois ela se suicida. Olha, é um caso clínico de peso para a gente ver várias nuances aí detalhadas para remeter a outros textos que o próprio Freud aponta. Sendo assim, pode-se dizer que as primeiras escritas de traços caóticos, fragmentários, que o sujeito lê, são transformadas em escritas organizadas em signos estáveis, mas que levam consigo a marca de uma desordem, uma vacilação constitutivamente recalcada. É com essas considerações que posso afirmar que se aprende o saber fazer
o artifício de fazer um nada aparecer, trançando as letras, por não se ter nada para dar. Quanto à análise, todos os desenhos ou escritos ficcionais são interpretados no sentido literalmente literal e metafórico, tentando não deformar a ingênua invenção de uma lógica, ou melhor dizendo, de um saber, abrindo espaço para se bem dizer o mal-estar. Esse é o segundo sonho, um homem despedaçando as asas de uma espa. Já passei para vocês. Então, esse cifrar da grafia W já estava no primeiro sonho. Podemos dizer que há um savoir-faire com a letra pelo saber inconsciente. O defeito de denominação que afeta o sujeito é desvelado, convocando a suturar esse furo com aparência de letra. A existência do gozo apaga o sentido da palavra vespa, fazendo buraco ao castrar a letra W inicial, tornando este furo abordável pelas iniciais de seu nome SP. Dito de outro modo, este traço sem sentido da cifra W faz borda e, ao ser interpretado, passa ao saber inconsciente, na ordem do gozo, como sendo seu nome próprio, Sergei Pankeyev, nome que assinava seus quadros pintados além da fronteira austríaca. Ele pintava, hein? Pois, quando abordado pelos guardas nazistas sobre sua identidade, teve seu primeiro surto. Então, são dois sonhos, né? O outro é dos lobos na árvore, que tem toda uma explicação do Freud intensa, de onde veio o significante lobo, que lobos são esses, e esse da questão da língua, que é spa, que é vespa, e esse W já está no primeiro sonho, quando eu disse que eu fiz aquela ligação dos pontos. Então, ao cifrar, persiste a mesma forma gráfica, simples V ou redobrada W. Freud acrescenta o W ao significante SP. Logo, a intervenção não se detém no campo da significação, vai além do significado vespa ou pera. Ao operar com corte, Freud aponta o limite onde o real toca o simbólico ou perda de gozo pela via do escrito. Para Stratch, que é aquele dos livros em inglês, é o autor, né? Esta é a mais completa e, sem nenhuma dúvida, o mais importante das histórias de caso escrita por Freud. Graças à sua análise, o Homem dos Lobos foi capaz de sobreviver a todos os choques e a todas as dificuldades, não sem sofrer, mas com mais força e resistência. O Homem dos Lobos se convenceu que, sem a análise, ele teria sido condenado a uma vida miserável. O êxito de Freud para resumir, condensar, selecionar e sintetizar o material produziu essas histórias notavelmente legíveis com resultados inesperados. Homem dos Lobos se destaca entre os outros casos tratados por Freud porque ele foi o único que se mostrou capaz e desejoso de cooperar ativamente na reconstituição e no estudo de seu caso. Ele participa ativamente das interpretações do Freud. Então, por isso que esse caso é o mais importante de todos os casos que o Freud trouxe. Então, por que topologia? Voltando. É a prática do furo do real e de sua borda. Do real, é disso que a angústia é sinal. E esse Homem dos Lobos
tinha momentos de muita angústia. O Freud, no sonho da trimetilamina, entrou em angústia. Logo, é preciso inventar um saber para suplantar este ponto de impossível. Quanto ao trabalho de análise, pode-se dizer que o analista esvazia os significantes seu poder de fazer sentido, até tocar a materialidade mesma do significante, o real do significante, como traço, como letra que se escreve, puro não senso, o mais próximo do real. Então, isso aqui é como se eu tivesse convidando vocês a fazer essa escuta topológica a partir desses casos que já tem toda uma construção nesse lugar espacial que só a topologia nos dá instrumentação para a gente poder fazer essa escuta, não é nem leitura, é escuta. Escuta topológica na nossa clínica. Tá? Então, encerro aqui. Na próxima, eu vou trazer um caso de fobia, fazendo uma ponte com Hans, né? Sempre Freud. E já trouxe esse caso aqui, mas ele é muito rico também, vale a pena. Estou abrindo agora para vocês fazerem perguntas. O que ficou aí para vocês? Nenhuma pergunta? Que coisa boa. Deixa eu só dar uma complementação aqui. O diagnóstico, eu gosto de trabalhar com diagnóstico, porque ele contamina muito a escuta. Então, para Lacan, o Homem dos Lobos é um caso de psicose. E várias vezes que ele fala que o pai dele é Deus, que ele é Jesus, em toda... Vocês lendo o caso, vocês vão ver toda uma... Deixa eu tirar o PowerPoint. Como é que eu tiro isso daqui? O trabalho de Freud levou o Homem dos Lobos a uma paranoia. Isso tudo está aqui escrito no meu livro, mas é para a gente pensar. Freud, no meio do caso, ele dá um tempo para o Homem dos Lobos, um limite de atendimento. E a gente acha isso uma aberração, mas foi um ato de Freud. E, nesse momento, quando ele disse só tem mais tanto tempo, vai até o dia tal, o Homem dos Lobos cedeu, as resistências caíram e veio muito material. Quase que Lacan trabalha aí a questão do tempo lógico, mas já está lá em Freud de outra forma, mas a gente pode ver que funcionou. Eu tenho aqui também, não sei se interessa para vocês, uma comparação do Homem dos Lobos com Cézanne, mas acho que não vai dar tempo, não. Mas eu leio da próxima vez, que é um parágrafo, estava escrito aqui na folha de rosto do meu livro, e eu nem me lembrava. E quando eu fui pegar porque eu tenho em inglês, em português, em espanhol, cada hora eu pego em alemão, e aqui foi quase não leio em português, porque eu acho a tradução péssima, mas aí eu peguei para me dei de cara com isso. Eu vou ler só, vocês vão ficar curiosas, né? Eu vou ler só um pedacinho.
os olhos do homem dos lobos são lagos vazios. Como o vazio é sua fala, quando Freud incita a falar e falar. Freud diz dessa imobilidade, né? É a mesma imobilidade dos olhos dos lobos na árvore. O que ele bem faz, mas sem sentido, sem nenhum desejo expresso. Lobo, para ele, suspende o sentido, como se o objeto tivesse sido atingido. Lobo ali é como uma cunhagem, mas falsificada, que não nos dá sua letra, porque sequer objeto. Daí o modo de olhar do homem dos lobos, que, em vez de olhar para o vazio, como faz Cézanne, põe como vazio o próprio olho. Se lobo é nó de sintoma, no qual se captura todo desejo, para Cézanne, sua escrita põe o desejo no que o solta daquele tipo de captura, quando imprime a cunhagem do vazio, que há na fenda originária, e não no olho, mas entre este e o olhar. Cézanne teve sucesso onde o homem dos lobos fracassou. Desejo eclipsado para o homem dos lobos, infinitizado para Cézanne. Isso aí quem escreveu foi o Magno. Eu achei isso daqui, achei interessante. Então, para a gente perceber esse olhar vazio do homem dos lobos, que está no sonho, os lobos com aquele olhar, e que desse olhar é que sai a letra W, né? Eu fiz os pontinhos, eu acho que faltava ali alguma coisa, e é trabalhado no texto do Freud esse W. Alguma questão para a gente encerrar? Vocês leram esse caso? Quem leu? Então, falta ler, né? Eu já li tem algum tempo, quando eu li, né? Olha, Vou voltar a ler. tem que reler, porque cada vez que a gente pega um desses casos, com todo o encaminhamento que a gente tem na clínica, na teoria, você captura mesmo muita coisa que o Freud coloca ali, que passa desapercebido. Esse meu livro, cada livro que eu tenho, ele é todo rabiscado, escrito, né? E às vezes eu releio e não me lembro. Falei, que é isso que eu escrevi? Da onde eu tirei isso? Entendeu? Qualquer texto. É sempre uma primeira vez, né? Então, olha, está no volume 17, foi escrito em 1918 e é riquíssimo. Tem ali questão da sexualidade, homem, feminino, mulher, nananã. Tem questão das fezes, neurose obsessiva. E a gente mergulha. Não dá para ler em meia hora, não. Vocês vão lendo, vão fazendo anotações. Nota de rodapé remete a vários outros textos do próprio Freud. Lacan trabalha, O Homem dos Lobos, vários comentadores. Ele é tema, e tem esse livro que eu indiquei para vocês, que o próprio Homem dos Lobos fala dele mesmo, que é interessante também. E outros analistas, não teve só o Freud, não. Freud repassou para uma outra, quando ele deu esse limite, aí ele foi para outra mulher, aí ele suspende, ele volta e faz com outro. Passou a vida fazendo a análise. E fez ali para ele uma causa. Oi, pode falar. Qual seminário ou quais seminários o Lacan fala sobre o Homem dos Lobos? Acho que é o seminário 2.
Dá uma olhada lá. O 2 ele fala do Quando sonho ele- da injeção de Irma, né? Fala do Homem dos Lobos Ah, também. então, peraí. Eu não sei, mas procura no Google, que ele vai te dar. Injeção de Irma no 2. Mas o Homem dos Tá. Lobos e o Rãs, eu tenho um livro que não está aqui, que eu estou na fazenda, mas está lá no Rio. Eu vou ver isso para vocês e mando por Zap. Tá? É um livro que é um índice. Você coloca Homem dos Lobos, ele vai te dizer aonde está em Lacan, todos os seminários. E aí você tem ali um material. O que mais? Ele fala do Hans no seminário 4, né? É bem esse daí. Agora, o Homem dos Lobos, ele fala muitas vezes, muitas e muitas. Mas alguém? Antes do próxima aula, dia 25, né? Eu respondo a tua pergunta. Eu trago quais são os seminários, tá? Tá, obrigada, Beth. Porque eu me ative, assim que se fala, a ter ao Freud. Eu nem fui muito em Lacan, não. Eu li no Freud. Porque senão você fica um pouco contaminada e não lê o Freud, que já está lá na frente. Então, por isso que eu trouxe para vocês essa questão freudiana. Tá? Tem mais? Mais alguém? É para ler. Pois eu vou cobrar, hein? Leram ou não leram? Porque aí faz mais sentido tudo isso que eu estou falando, né? É muito detalhe. Encerramos. Uma boa semana para vocês, boa Páscoa, né? Vai entrar a Páscoa aí. E daqui a 15 dias eu retorno. Tá bom? Ótimo, velho. Obrigado. Boa Tá semana bom? aí. Obrigada Tchau, para Beth. vocês Obrigada. também. Tchau. Tchau, Beth. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau. Boa noite. Boa A gente noite. fica aqui na sala direto? O Léo entra? Sei. Agora acho que vem o Leonardo, né? Eu não sei. Ele deve entrar, É o né? Leonardo. Ele deve estar entrando aí. É a mesma sala? Deve ser, né? Isso que a gente está na dúvida, mas acho que sim. Não sei se a gente precisa fechar Eu tudo. eu não se a sei gente dizer. precisa fechar tudo Tá para entrando ele aqui, alguém vai falar você para cópia. Eu É não o sei quê? dizer, não. Ah, sim, tem dois. É.